Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Mais uma edição no formato híbrido, com parte dos deputados presentes e outros parlamentares participando de forma virtual. Hoje, 5 projetos de iniciativa parlamentar devem começar a tramitar. Dentre eles, o que prevê recuperação econômica para microempreendedores individuais. E na ordem do dia, 4 vetos do governo encabeçam a pauta. Acompanhe os trabalhos. Agora chegou. Alô? Ele volta, Torino aqui. Devagar, passando. Como é que a sessão híbrida depois? Vamos embora? Vamos começar ou não? Tá no ar, Torino, tá no ar. Tá no ar, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores. 3 horas em ponto, na capital do Espírito Santo. Há quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convoco o deputado Danilo Baiense para proferir um texto bíblico. Boa tarde, deputado. Boa tarde, meu Todos de mestre. pé, por favor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Presidente, Amém. gostaria de solicitar a Vossa Excelência aí um minuto de silêncio. Ok. Hoje faleceu o senhor Giovanni José Maturana, a esposa. A gente está mandando aqui um abraço, que Deus conforte a esposa, Dona Maria Aparecida Maturana, os filhos, Nájara e Giovanni. Esse cidadão faleceu hoje em Nova Venécia. Ele estava mexendo lá perto de um poço ou coisa semelhante, e ele foi eletrocutado, né? Então nós solicitamos aí um minuto de silêncio. Solicitamos também um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Romário Valim da Silva, 90 anos de idade, faleceu hoje em Afonso Cláudio. Ele é avô de um policial civil muito amigo e pai de um outro policial civil e vereador de Afonso Cláudio. Mais algum deputado gostaria de pedir um minuto de silêncio? Senhor presidente, pela ordem. Dari Pagung, líder gostaria- do governo nessa casa. Boa tarde, Dari. Boa tarde, meu querido deputado Torino. Quero cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes e pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Valmir Magione, nascido no município de Baixo Guandu. Faleceu esse final de semana. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, deputada Raquel. Pela ordem, deputado Adilson Espíndola, deputada Raquel, logo após a senhora. Senhor presidente, eu quero solicitar também um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Henrique Carlos Frederico Berger, de 88 anos. Ele foi trombonista durante 74 anos, participante de todos os encontros nacionais e estaduais de cores do trombones da SLB. Era lavrador e trabalhou durante toda a vida, lutando muito pela comunidade de Santa Maria. Ele faleceu no último sábado. Os nossos sentimentos de pesar e o nosso carinho a todos os familiares do senhor Henrique Berger, nesse momento de extrema tristeza. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Janete Sá. Deputada Raquel Torino. Deputada Janete, pode falar. Deputado Ferraz, Raquel Torino. É Raquel? Ô, Raquel, é você que pediu? Raquel. Desculpa. Raquel Lessa. Eu queria pedir, Torino, um minuto de silêncio para um grande amigo que nós perdemos ontem aqui em São Gabriel da Palha, seu Avaristo Baer. Ele tem 91 anos, né? Tinha 91 anos, uma pessoa assim muito amiga mesmo, de uma família muito conhecida em São Gabriel da Palha, e foi uma grande perda. Que Deus possa consolar toda a família Baia. Nosso muito obrigado. Agora com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. O deputado Teodorico tinha feito pedido também, coronel?
Deputado Teodorico. Então, presidente. Eu gostaria de registrar o maior sentimento Eu gostaria de pedir só um minuto, deputado, pedir aos deputados que estão com os microfones abertos que pudessem fechar, por favor, porque senão a gente não consegue ouvir. Deputado Teodorico, pode falar à vontade. Deixou netos, amigos, familiares, uma saudade imensa no coração do povo de Cachoeira. A Anduma, a nossa eterna saudade, e Deus a contemple com o paraíso eterno que ela merece. É 11, né? Deputado Alexandre, deputado Quintino, Alexandre Quintino. Senhor presidente, queria me inscrever também, senhor presidente. Obrigado. Eu estou na frente, senhor presidente. Deputado Alexandre Quintino. Logo depois, deputado Euclério Sampaio, depois deputado Emílio Mameri. Senhor presidente, Coronel Quintino também. Já te passou, Quintino. Deputado Alexandre Quintino. Isso, presidente. Pode falar. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em decorrência do falecimento do senhor Hugo de Souza, um dos primeiros moradores ali do bairro Ibis e pai da nossa assessora Cedina de Souza. Ele faleceu essa noite aos 88 anos de idade. Deputado Euclério Sampaio. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vou pedir baixa temporariamente do pedido do sujeito, expediente sujeito de deliberação item 11, requerimento de urgência. Defiro, deputado Euclério. Deputado Emílio Mameri. Deputado Emílio. Senhor presidente, eu quero pedir nesse momento um minuto de silêncio para duas pessoas muito queridas. A senhora Maura Sabino, moradora aqui na Grande Vitória, uma história muito grande de trabalho, e ela é irmã de um também amigo, o senhor Antônio Sabino, morador lá em Santo Antônio. Cunhada de uma servidora e pessoa muito querida aqui da própria Assembleia. E sobre o senhor João Stein, uma pessoa de história que é Domingos Martins, com relevante serviço prestado a toda a comunidade, o pai do atual vice-prefeito, senhor Romeu Stein. Então, essas duas pessoas eu gostaria do minuto de silêncio. Muito obrigado. Deputado Luciano Machado, que está aqui na plenária. Senhor presidente, eu quero também pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de um irmão maçom de Iguaçuí, Marciel Valois Martins, ainda na meia-idade, em torno de 60 anos, tem passado por problema de saúde ao longo dos últimos meses e veio a falecer de sábado para domingo. Então, pedir esse minuto de silêncio com muito respeito, que Deus conforte o coração da sua família e dos seus amigos. Mais algum deputado gostaria de pedir um minuto de silêncio? Vamos fazer um minuto de silêncio aqui. Pedido dos deputados Danilo Baiense, Dari Pagung, Adilson Espíndola, Raquel Lessa, Teodorico Ferraço, Alexandre Quintino, Emílio Mameri e Luciano Machado. Minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado, senhoras e senhores. 3 horas e 8 minutos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o site da ALES. Passamos à fase do expediente. Primeira parte do expediente para simples despacho. Ofício de origem externa número 052-2020, 263-2020 do secretário de Estado da Fazenda, ciente à Comissão de Finanças.
Ofício de origem, item número 2, ofício de origem externa, número 053-2020, 266-2020, do secretário de Estado da Fazenda, ciente à Comissão de Finanças. Ofício de origem externa, número 054-2020, 267-2020, do secretário de Estado da Fazenda, ciente à Comissão de Finanças. Ofício de origem externa, número 055-2020 e 1393-2020, da Caixa Econômica Federal, ciente à às comissões de saneamento, de infraestrutura e de finanças. Projeto de lei número 491/2020 do deputado Alexandre Chambinho. Junte-se ao projeto de lei número 403/2020. Projeto de lei número 494/2020 do deputado delegado Lorenzo Pasolini. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item número 7, projeto de lei número 495/2020 do deputado Euclério Sampaio. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Meio Ambiente, de Infraestrutura e de Finanças. Projeto de lei número 497/2020, de minha autoria, deputado Torino Marques. Publique-se. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Infraestrutura e também de Finanças. Item número 9, projeto de lei número 498/2020, de minha autoria, deputado Torino Marques. Publique-se, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. Segunda parte do expediente, sujeito à deliberação. Item número 10. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Hércules. Doutor Hércules. Gostaria de saber se tem quórum para votação. Já foi registrado, há quórum. Nós temos aqui... Presenciais nós temos 10. Virtual temos 9, deputado. São 19 deputados ao todo. Ok, obrigado. De nada. Item número 10, requerimento de urgência número 160/2020 da mesa diretora do projeto de resolução número 15/2020. Em votação... As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado. Olha, o item número 11, ele foi retirado a pedido do próprio autor. É o deputado Euclério Sampaio que fez esse pedido. O item número 11 está retirado, então, de pauta. Do item 12 ao item 27, tratam-se de indicações dos senhores e senhoras deputados. Em votação as indicações. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovadas, todas elas. Passamos então agora para a fase das comunicações. Com a palavra, deputado Euclério Sampaio. Deputado Euclério? Não respondendo. Deputado Gandini. Senhor presidente, vou declinar da minha fala. Vai declinar, deputado Gandini. É regimental. Deputada Irine Lopes. Deputada Irine. Não respondendo. Deputada Janete. Deputada Irine? Apareceu não, né? Alô, deputado Torino, você está me ouvindo? Muito bem, alto e bom som, essa belíssima voz que Vossa Excelência tem. Deputada Janete de Sá. Obrigada, deputado. Eu quero cumprimentar todos e todas presentes nesse dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore, e em que nós não temos muito a comemorar, porque as preocupações e a apreensão é muito grande com relação ao desmatamento e ao fogo que está ocorrendo na Amazônia e no Pantanal. Nós sabemos que muito disso deve estar ocorrendo por conta da seca, mas também há a ganância de brasileiros e de estrangeiros com relação a essa região nossa, o que atenta, inclusive, para a nossa existência. Eu quero aproveitar também o dia de hoje, o dia 21 de setembro, onde nós também comemoramos o Dia do Auditor Fiscal. Esse dia ele é muito importante porque nos remete a uma categoria de fundamental importância para a República e para a manutenção dos poderes e das políticas públicas que são determinantes para se fazer justiça social para com o povo brasileiro. Aqui no Espírito Santo,
nós temos uma categoria formada por profissionais altamente qualificados e que muitas vezes as pessoas não conhecem essa função. E eu gostaria aqui, por ser uma representante dela e ter a grata satisfação de trabalhar com os auditores fiscais, com a Receita Estadual, de estar falando um pouco do que significa o auditor da Receita Estadual, o auditor fiscal. Ele é o responsável, é um profissional altamente qualificado. Ele é responsável por fazer a contabilidade, a área contábil, fazer o cruzamento de dados, ele tem que ser especialista em legislação constitucional e tributária, precisa ter um conhecimento profundo do ordenamento jurídico, porque o trabalho do auditor contábil, de sua perícia contábil e dos dados que ele levanta, que faz com que o tributo seja pago e ele vá para o cofre público do Estado para garantir as políticas. É esse trabalho que paga os serviços na saúde, na educação, na segurança, nas políticas de moradia popular, ou seja, a função desse profissional, que é o auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, ele é determinante para que o cofre público ele se fortaleça e essas políticas sejam garantidas. E hoje o que a gente tem observado é que esse profissional, num dia de comemoração, e eu sempre faço essa comemoração para os profissionais que são auditores fiscais, porque eu reconheço essa importância do trabalho deles, mas hoje um dia que é de comemoração em que a gente não está podendo fazer essa solenidade por conta da pandemia, os auditores não têm muito o que comemorar. Apesar de o Espírito Santo estar com a nota A, que está com seu orçamento equilibrado por conta especialmente do trabalho dos auditores fiscais, e essa nota A, para quem não sabe, ela faz com que o Estado tenha capacidade de buscar empréstimo e tenha saúde financeira para pagar esses empréstimos, ele só está com essa situação equilibrada no orçamento e no seu cofre por conta desse trabalho do auditor fiscal, que está sendo hoje deixado de lado. Que não está sendo, o Estado não está tendo a Fazenda como um aliado, e esse desprestigiamento dos auditores fiscais tem feito com que muitos deixem de atuar na categoria, acabam fazendo concurso, passando no concurso, ingressam na categoria, mas por conta desse desprestigiamento com relação especialmente ao salário, que é bastante inferior ao que é praticado nos outros estados da federação, o auditor fiscal acaba saindo do Espírito Santo. Hoje, de uma categoria que é de 580 auditores fiscais, nós temos ocupando estes cargos apenas 248 auditores. Então, neste momento, eu quero fazer um pedido ao governador do estado, que ele tenha a Fazenda Estadual como uma aliada, que ele fortaleça a Fazenda Estadual e seus funcionários, dando a eles condições de trabalho e melhorando, inclusive, a qualificação, cada vez que precisa ser constante, profissional dessa carreira. E que também ele pratique as regras de mercado, porque o auditor fiscal satisfeito e a Fazenda prestigiada, ela é uma grande aliada do governo do estado e, consequentemente, do povo do Espírito Santo na realização, na execução das políticas públicas. Então, esse é um pedido que eu faço no dia de hoje, no dia do auditor fiscal, de que o governo do estado, o governador Renato Casagrande, ele seja esse aliado, ele pratique as regras do mercado, ele observe o que está sendo, a valorização que esses profissionais possuem nos outros estados e também pratique essa ação aqui no Espírito Santo, para que a gente não perca esse profissional altamente qualificado. Eu vou concluir. Passar num concurso da Receita não é uma coisa fácil, porque esse profissional, ele é um profissional basicamente completo. Ele tem que entender muito da área contábil, fazer o cruzamento de dados, ele tem que saber do ordenamento jurídico, ele tem que saber da Constituição, da constitucionalidade da lei, especialmente na área tributária, e, no entanto, ele não tem a valorização adequada, fazendo com que ele saia do Espírito Santo, que o Espírito Santo perca as melhores cabeças que possui nessa área. Nós temos muitos profissionais muito bons no nosso estado, mas eles acabam saindo e deixando o Espírito Santo. Então, eu quero fazer esse pedido.
pedido, esse alerta à Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, de que seja um aliado à Receita Estadual, ao fisco, ao auditor fiscal do Estado do Espírito Santo, para que ele dê o retorno necessário à população e combata o sonegador, porque é uma auditoria fiscal eficiente, adequada e eficaz que combate a sonegação e a deslealdade entre as empresas. Ele promove e prestigia o bom pagador de tributo, que é o responsável para que as políticas públicas aconteçam. Fica aqui o meu alerta, nesse dia de hoje, para essa categoria, que é muito importante para o povo do Espírito Santo, que é muito importante para os brasileiros, porque ela é a responsável por garantir o recurso no cofre público através de seu trabalho grandioso, evitando a sonegação fiscal. Com a palavra, o deputado Luciano Machado. Agora são 3h20, estamos aí em mais um início de semana. Muito obrigado a todos pela audiência que nos assistem na TV Alis, hoje dia 21 de setembro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero pedir licença para tirar a máscara e pedir depois que alguém desinfete o microfone, porque não consegue ser ouvido, ser entendido quem fala com máscara. Não tem jeito. Licença dada. Isso. Bom, boa tarde, querido presidente Torino, Enivaldo, que está aqui fortalecendo essa mesa diretora, com muita moral de futuro prefeito de Barra de São Francisco, a todos os deputados, deputadas que estão presencialmente e online, servidores da Assembleia, a todos que nos assistem. Quero rememorizar que hoje também é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E só lembrar que nós temos aí motivos até para comemorar, que tem evoluído muito as políticas públicas para as pessoas com deficiência, e temos muito o que melhorar ainda na questão de acessibilidade, na questão de relacionamento do poder público e com as pessoas que precisam desse apoio mais presencialmente, mais nas questões das leis que possam cada vez mais facilitar e diminuir os entraves para que a vida seja o mais normal possível. Também hoje, dia do radialista, e aqui nós temos o Torino, que é radialista profissional, e eu que sou metido a radialista. Comentar a todos que trabalham no rádio, no Espírito Santo, todos que nos ouvem, nos assistem, porque é uma profissão bacana, muito romântica. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir os programas de rádio. Eu fui criado no interior, onde não tinha energia, e o rádio era pilha na minha infância e um pouco da adolescência. Então nós ouvimos rádios que até hoje a gente guarda bem na memória, aqueles programas bem raízes. Também dizer que nós estamos assim animados com o que está acontecendo no Espírito Santo em relação ao enfrentamento do Covid-19. Só que algumas áreas de trabalho, algumas profissões sofreram mais um pouco do que a maioria. Uma delas é a questão das pessoas que trabalham com eventos, dos artistas e dos que estão por trás da cortina, aqueles que fazem acontecer os eventos. E todos nós gostamos de assistir um bom espetáculo, seja um show do nosso artista favorito, uma obra teatral, uma apresentação de dança, um grande evento ou um pequeno evento, um show circense, um espetáculo circense. Todos nós gostamos muito. Muitos não sabem que para as cortinas serem abertas ao entretenimento existe uma grande equipe que trabalha no chamado backstage. Produtores, técnicos, hosts, músicos e todas as pessoas envolvidas no espetáculo. Inúmeros profissionais dedicados para entregar ao público uma apresentação de extrema qualidade. A grande maioria dessa equipe é composta por autônomos e freelancers. Então hoje nós vemos que de vez em quando a gente, se quiser questionar, até encontra incoerências nos tratamentos. As próprias convenções partidárias, muitas deram muita aglomeração, na praia da aglomeração, nos parques aquáticos tem dado aglomeração. Então nós não temos que partir por essa premissa de que se lá pode, aqui pode, mas que nós temos
que ter condições de dar uma flexibilização para que as coisas aconteçam. Aquele show acústico já está permitido, mas isso atinge uma parcela muito pequena do que interessa aos nossos artistas e aos nossos produtores, a todos que estão nesse movimento para que o espetáculo aconteça. Então eu quero aqui pedir ao governo do Estado, ao secretário de Cultura, à Secretaria de Saúde, que possa conseguir deixar a flexibilização, lógico que dentro da responsabilidade necessária, com o público atendendo os preceitos dos metros quadrados exigidos pelas regras, mas que os eventos possam acontecer e acontecer com segurança. Nós estamos vendo uma grande parte dos nossos artistas sobrevivendo com as ajudas governamentais, com os auxílios, e para vida, para o custo de vida dessas pessoas, isso não chega nem perto do que é necessário, mas ainda tem sido uma solução mínima, mas tem sido. Então é preciso que nós possamos, com as garantias necessárias, as regras exigidas pela saúde, mas dar condição para que os nossos artistas trabalhem. E nós colocamos uma proposição que foi aprovada por unanimidade nessa casa, para que o governo regulamente a lei, para que dentro de um ano pós-pandemia, só sejam contratados pelo poder público no Espírito Santo artistas em todos os segmentos, teatro, música, enfim, qualquer tipo de evento, artistas capixabas, a não ser aqueles artistas nacionais que durante a pandemia fizeram algum tipo de evento que beneficiou o Espírito Santo. Isso não é ser egoísta, mas é para que nós possamos recuperar a economia e dar maior celeridade na condição da geração de renda dessas pessoas capixabas, desses artistas que fazem a alegria da população, para que eles possam recuperar mais rapidamente sua condição de trabalho, de criar sua família e de fortalecer a cultura capixaba. Obrigado, presidente. Disponha, os artistas realmente precisam desse amparo nesse exato momento, porque eles já estão sofrendo, né, deputado Luciano Machado, desde março, do início da pandemia. E eu queria parabenizar também a pessoa com deficiência, porque é uma data muito importante, nós temos que ter uma visão focada para as pessoas que têm necessidades especiais, e isso é uma coisa que eu tenho feito desde o início do meu mandato. E eu queria falar também sobre o Dia do Radialista, que é hoje, dia 21 de setembro, mas essa data ela só começou a ser utilizada, essa data já é utilizada, claro, desde a era Vargas. Então, a data antiga, 21 de setembro, Dia do Radialista. Mas em 2006 foi votada uma lei que também passava essa data para 7 de novembro. O que fez os radialistas, nós radialistas, aproveitamos. Nós temos hoje, então, duas datas para comemorar, que é 21 de setembro e também o dia 7 de novembro. Parabéns aos meus queridos colegas radialistas e, claro, aos ouvintes, que sem vocês nada seríamos. Próximo orador, deputado Marcelo Santos. Deputado Torino, pela ordem. Quem fala, deputado Adilson Espíndola? Deputado Eric Musso. Eric Musso, olha você. Muito obrigado. Mas o senhor não está no vídeo. Deputado. É isso, mas eu estou aqui fazendo registro de minha presença, logo já estarei no plenário. Que satisfação muito grande ouvir sua voz, ó querido Deus da Assembleia Legislativa. Para radialista, Vossa Excelência, com essa voz inconfundível. If I have a thousand of women, Próximo orador inscrito, deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos Garcia. Pastor Marcos Mansur. Deputado Marcos Garcia não respondendo. São 3 horas e 28 minutos. Um excelente início de semana. Queria dizer que o primeiro dia da semana, domingo, na segunda-feira você já tem que estar preparado, porque é um excelente dia. Você está começando mais uma semana de muito progresso em sua vida e de seus familiares. Senhor presidente, quero cumprimentar também os nossos pares aqui presentes e também os que estão de forma remota, cumprimentar os nossos colaboradores da casa, toda a equipe que permite a logística
para que a gente possa estar trabalhando nesta sessão híbrida. Cumprimentar também de maneira muito especial os nossos queridos telespectadores da TV Alice e também os nossos internautas que prestigiam e valorizam o nosso trabalho. Eu quero, de maneira muito objetiva, aqui, dentre tantas datas comemorativas, tantos motivos para comemorarmos hoje, no dia 21, eu quero destacar aqui o Dia da Árvore, dizer da importância e lamentar também, com muita tristeza, o número de queimadas que nós estamos tendo no país por conta da seca. Eu acho que é um dia para a gente refletir sobre a importância do meio ambiente e também do nosso crescimento e do desenvolvimento sustentável na nossa nação. Também hoje é dia da conscientização sobre a doença de Alzheimer. É uma doença hoje que está se generalizando, infelizmente, cada vez mais nas pessoas idosas da nossa nação e do mundo, e vale a pena a gente também tomar a consciência acerca deste mal. E também, hoje, nosso presidente em exercício acabou de falar, eu quero também chamar a atenção sobre as pessoas portadoras de deficiências que precisam ser lembradas, precisam ser atendidas. Hoje é o dia deles também. Nós temos um projeto aqui na casa com relação à questão ocular, nos preocupando com as pessoas que têm a deficiência visual. Então, enfim, a gente hoje chama a atenção para a conscientização acerca dessas questões. Mas eu quero também, agora na parte final da minha fala, eu quero dizer da minha grata satisfação de ter visitado neste final de semana o nosso querido município de Vargem Alta, ali próximo a Cachoeiro de Itapemirim, e de exaltar os trabalhos da atual administração, parabenizar o prefeito João Altué, e aqui não é um discurso eleitoreiro, na verdade, um reconhecimento, porque de repente o prefeito nem à reeleição ele vem, mas nós estamos imbuídos de poder mostrar até o trabalho que este parlamentar tem realizado ali, junto com aquela atual administração. São mais de 160 obras, podendo passar até em muito de 170 obras que estão acontecendo ali em todo o município de Vargem Alta, um investimento de mais de 15 milhões de reais em obras espalhadas ali através de pontes, através de unidades, no plural, de saúde, pavimentações diversas na área urbana e também nas áreas rurais. São creches que estão também ali sendo construídas. Nós temos reformas escolares, muitos equipamentos como máquinas, tratores, implementos, tanto rurais como também para a pavimentação de estradas e manutenção de estradas ali, como também de implementos agrícolas, que eu tenho tido o prazer de indicar através das minhas emendas parlamentares ali, e também de fazer indicações ao governo do estado e de estar fazendo parceria com a bancada federal para que recursos possam estar chegando ali também. E aqui eu quero fazer uma menção do governo do estado, porque tem atendido às nossas indicações e tem destinado as nossas emendas parlamentares para o município de Vargem Alta. E meu abraço a todos os nossos queridos amigos e amigas daquele município, à atual administração, ao prefeito João Altué. Juntos, vamos em frente, amigos, porque os trabalhos não podem... Muito obrigado, senhor presidente. Eu encerro devolvendo a palavra a Vossa Excelência. Ok, eu queria avisar os deputados que vão falar
né, fazer o seu discurso, que a sirene, quando toca, o sistema agora corta o microfone. Isso não quer dizer que você foi cortado. Eu volto aqui e abro o microfone para a pessoa ter o seu encerramento, 30 segundos a mais. Com a palavra, a deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel. Declino, presidente. A senhora vai declinar? Isso, presidente. É regimental. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Renzo Vasconcelos não respondendo. Deputado que já declinou, mas hoje ele não vai declinar. Deputado Sérgio Majeski. Eu acho que na carreira dele, no mandato dele, no segundo, acho que é uma vez só que ele deve ter declinado, que eu estou aqui na Assembleia esse ano. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Torino. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, que preside a sessão nesse momento, aos funcionários da Casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos colegas parlamentares que estão tanto aqui no plenário quanto no plenário virtual. Eu quero hoje falar, e ainda essa semana falarei mais sobre isso, a questão da aplicação mínima dos 25% na educação aqui no Estado do Espírito Santo. Desde 2015, o ano que nesta casa cheguei, eu tenho insistido aqui no Estado e fora do Estado quanto à ilegalidade, à inconstitucionalidade da não aplicação dos 25% do MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação, preconizado na Constituição Federal. Aqui no Estado se criou uma maquiagem, para aqueles que estão em casa e não entendem, é necessário que se invista, Estados e municípios investam no mínimo 25% da arrecadação em educação, e a União 18%. A LDB, nos artigos 70 e 71, regulamenta o que pode e o que não pode ser usado como financiamento desse dinheiro. E, obviamente, pagamento de pensões e aposentadorias não pode, porque pagamento de aposentados e pensionistas, muito obviamente, não guardam nenhuma relação com manutenção e desenvolvimento da educação. Das 27 unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal, 8 incorriam nessa inconstitucionalidade. Recentemente, nós vimos o STF votando o caso de São Paulo e de Alagoas. Em ambos os casos, o STF, por maioria absoluta, votou pela inconstitucionalidade do uso desse recurso para pagamentos de aposentados e pensionistas. Depois de muitas tentativas aqui no Estado do Espírito Santo, junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, o próprio Tribunal de Contas, aqui na Assembleia Legislativa, e nunca conseguimos avanço nenhum, em 2017 eu denunciei na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Naquele mesmo ano, em 2017, em maio de 2017, o então Procurador-Geral, Rodrigo Janot, entrou com uma ação de inconstitucionalidade no STF, cuja relatora é a ministra Rosa Weber. Em 2018, eu tive uma audiência com ela no STF para explicar novamente essa situação e para ver se ela agilizava, né, essa questão da votação da ação de inconstitucionalidade, mas não teve jeito. Só esse ano esses processos começaram a ser desengavetados. Alagoas e São Paulo já foi votado, quer dizer, como eu disse antes, votada à unanimidade pelos ministros pela inconstitucionalidade. E semana passada, finalmente, a ministra Rosa Weber marcou a votação do caso do Espírito Santo para o próximo dia 25/9. Curiosamente, há 3 semanas atrás, nós entramos com mais uma cautelar junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para que não aprovasse a continuidade dessa maquiagem do orçamento aqui no Estado, porque foi votado o novo Fundeb e agora literalmente, está escrito na emenda a proibição do uso desse recurso. Mais uma vez, os conselheiros do Tribunal de Contas se fingiram de mortos. E na semana passada, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na sexta-feira, numa
sessão extraordinária, resolveram revogar os parágrafos 4º e 5º do artigo 21 da famigerada Resolução 238 de 2012, que eles criaram para legalizar a ilegalidade de uso desse dinheiro aqui no Espírito Santo. É uma pena. O Tribunal de Contas, eu tenho dito várias vezes, é um órgão importantíssimo para ajudar a cuidar do dinheiro público. Neste caso aqui no Espírito Santo, o Tribunal de Contas serviu para ajudar os governos a maquiar uma inconstitucionalidade, uma imoralidade. Foram 5 bilhões de reais nos últimos 10 anos. 5 bilhões de reais que deixaram... Então nem adianta a gente dar uma volta. 5 bilhões de reais que deixaram de ser aplicados em educação. E eu me pergunto agora, é justo que isso tenha ocorrido com o aval do Tribunal de Contas e, de certa forma, da Assembleia Legislativa, que eu cansei de alertar aqui nesta Assembleia sobre esta situação e nada foi feito? Esse dinheiro terá que ser devolvido, porque não é justo nem com a educação do Espírito Santo e não é justo com as demais 19 unidades da federação, que cumpriram rigorosamente o uso correto desse dinheiro e não maquiaram as suas contas como fez aqui no Espírito Santo. A nossa luta agora será outra, para que o Estado devolva esse dinheiro. No ano passado, o atual presidente do Tribunal de Contas e o ex-presidente chegaram a usar de deboche, de cinismo com uma cautelar que eu mais uma vez tinha enviado ao Tribunal de Contas, para agora revogar, dizendo que o Estado do Espírito Santo está se adequando ao novo texto constitucional. Não é isso. O Tribunal de Contas se apequena ao fazer o que fez, porque sabe que na próxima sexta-feira, quando for a plenário a ação de inconstitucionalidade sobre o caso do Espírito Santo no STF, que o resultado será o mesmo de Alagoas e de São Paulo, até porque os ministros não podem votar de uma forma diferente. Então, aqui no Estado do Espírito Santo, os conselheiros teriam mantido pelo menos um pouco maior de nobreza, de dignidade, se não tivessem feito o que fizeram. E principalmente ao dizer que estão revogando estes parágrafos por causa do novo texto constitucional. Nunca foi constitucional pagar aposentados e pensionistas. Presidente, eu peço só um minutinho, só para concluir. Assim, o que disse o ministro Edson Fachin, relatando o caso de São Paulo: não há como substituir no ordenamento jurídico dispositivo de lei local que trata de normas gerais de educação e ensino, a incluir no conceito de manutenção e desenvolvimento de ensino o pagamento de servidores inativos da área de educação, em arrepio à disposição da Lei de Diretrizes e Bases, que consiste em legítimo exercício da competência legislativa da União, constitucionalmente assegurado. Ofende a competência legislativa da União efetivamente exercida para a edição de normas gerais para a educação de ensino. Avilta o direito social fundamental à educação, pois prejudica a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Afronta a racionalidade constitucional de destinação mínima de recursos provenientes da arrecadação para a educação prevista no caput do artigo 212 da Constituição Federal. No ano passado, o presidente e o ex-presidente do Tribunal de Contas chegaram a insinuar que, ao pedir as cautelares que eu pedia junto ao Tribunal de Contas, que eu não entendia nada de educação, que eu não entendia nada sobre financiamento de educação. Me parece que agora, mais claro e mais provado do que nunca, que provavelmente existem muitos conselheiros que não estão aptos para exercer a função que exercem. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Teodorico Ferraço. Boa tarde, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Na semana passada, nós fizemos um discurso muito rápido, alertando a população, alertando as autoridades sobre essa falsa alegria, comemoração de abrir escolas e aberturas de shows, e etc, etc.
Hoje, quando se discute sobre o Covid-19, a notícia internacional não é das melhores. O Reino Unido acaba de pedir a ajuda do Exército, porque dobrou. O Covid-19 começou a atacar de novo. A França está voltando. A Índia, que teve que fechar o Taj Mahal, onde 20 mil pessoas visitavam por dia aquele importante monumento, hoje está reduzido a 5 mil e também os casos de Covid-19 estão se multiplicando. Na Europa, no caso da França, que já estava praticamente contornada a situação do Covid, como na Itália, mas o frio está ajudando. O frio está ajudando a voltar o Covid-19. E aqui no Espírito Santo, há poucos tempos atrás, prefeitos muito ligados ao governador do Estado, né, davam justificativos ao comércio e à indústria, que quem estava mandando fechar o comércio, a indústria era o governo do Estado, não era a prefeitura. Agora anunciam a abertura, já é do prefeito, já não é do governador. Então nós estamos vivendo, assim, em momentos de falsos profetas, né, do Covid-19. Eu fiquei satisfeito, em parte, com uma notícia que veio agora, através do meu WhatsApp, que o senhor secretário da Saúde está advertindo uma nova onda que vai aumentar no Espírito Santo, que vai aumentar uma nova onda do Covid-19. Então, quando se fala que vão abrir escolas, onde os pais não sabem se devem ou não mandar as crianças para o colégio, porque a criança pode ir bem, muito bem para o colégio e voltar e contaminar a família toda. Não sabe se pode deixar a criança ir na rua. E o conselho é um só. Ouça o conselho dos médicos, daqueles que têm responsabilidade em alertar a população que só se resolve esse problema através da vacina. E há uma discussão hoje no mundo inteiro, com a França, né, com a própria Inglaterra, com a Oxford e nos Estados Unidos e na China, principalmente, onde o Brasil está tendo cautela de fazer compromisso naquilo que pode dar certo, ou pensar que aquilo vai dar certo. Sem vacina, nós não estamos livres do Covid-19. As precauções, o distanciamento, as máscaras, deve ser coisa fundamental na vida da família capixaba. Deve ser fundamental. É uma advertência que a gente faz, usar bastante álcool nas mãos, ter muito cuidado com as aglomerações. Pode ter algum movimento comercial, é necessário, o comércio às vezes é importante ficar aberto, é emprego, é renda, e também para servir a comunidade, as farmácias, mas as cautelas têm que existir. Gente, o Covid-19 não acabou. Não vamos... porque ouvimos agora há pouco na televisão que o governo do Rio de Janeiro já vai abrir os estádios no próximo dia 10, para ter um time de futebol jogando no Maracanã, pelo menos com um terço, né, dos seus torcedores. Outros, né, dirigentes estão protestando porque ainda não acabou o Covid. Gente, vamos colocar a cabeça no lugar. Esse Covid-19 é uma desgraça. Esse Covid-19 está acabando com a tranquilidade do mundo inteiro. Esse Covid-19 pegou um avião lá na China, não pagou ingresso, veio para o mundo inteiro e o mundo inteiro transmitiu essa doença para todos, trazendo só aqui no Brasil 140 mil mortes. 140 mil mortes. Não é brincadeira. Estamos perdendo vidas preciosas. Famílias, né, que estão chorando a perda irreparável dos seus entes queridos. Gente, não é momento para se contemplar, para se dizer que esse Covid está acabando. Isso é uma falsa notícia, é uma falsa contemplação
que não atinge o coração consciente de qualquer médico, principalmente os nossos queridos deputados da Assembleia, que têm sido muito responsáveis 30 segundos, deputado. em advertir a população sobre as cautelas que devemos ter. Então, senhor presidente, senhores deputados, voltamos a afirmar: cuidado, os motivos do combate ao Covid-19 continuam cada vez pior, não melhorou coisa alguma. Temos que ter cuidado, cuidado com as crianças, cuidado com os idosos, cuidado com os nossos irmãos, cuidado com a gente, porque o Covid-19 mata, é terrível, ele é traiçoeiro, ele é bandido. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. A fase das comunicações, só lembrando aos deputados que nos assistem, as pessoas que estão em casa, ela vai até às 4 da tarde. Depois nós vamos entrar para a ordem do dia. Deputado Vandinho Leite. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Faltam 10 minutos para as 4 da tarde. Boa tarde, senhor presidente. Estou na área. E se a bola quicar, eu mando ela para o gol. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os capixabas, cumprimentar os meus colegas deputados e deputadas, os que estão aqui, os que estão através da internet. Prazer em rever meu amigo deputado Anivaldo dos Anjos, deputado combativo, corajoso, bom conselheiro. Não à toa, aqui na chegada da Assembleia, tem uma mensagem imensa dos funcionários do Poder Legislativo em reconhecimento ao trabalho. Quero também manifestar minha solidariedade a todas as famílias capixabas, dos capixabas. Ainda estamos enfrentando uma pandemia. Muito bem falou aqui o deputado Teodorico Ferraço sobre a gravidade, sobre os riscos de uma nova onda, sobre a necessidade de mantermos os critérios, os protocolos de saúde para preservarmos vidas, que esse tem sido o objetivo. Cada vida salva é uma conquista, é uma vitória para todos nós. Então, que possamos ter muita prudência, e nós continuamos confiando na condução firme do governador Renato Casagrande, da sua equipe da saúde, que vem de forma planejada, coerente, conduzindo o Espírito Santo nesse momento tão difícil de pandemia. Mas o meu pronunciamento aqui também é em tom de comemoração. Eu quero comemorar com todos os capixabas, com todos os pais, professores, alunos, comunidade escolar, porque ninguém faz nada sozinho, mas também com o secretário Vitor De Ângelo e toda a equipe da Secretaria de Estado de Educação, com o governador Renato Casagrande, com a vice-governadora Jaqueline, com os secretários de Estado, porque sabemos que a intersetorialidade é importante. Quando uma equipe, uma secretaria está em sintonia e bem liderada, os resultados aparecem. O Espírito Santo conquistou o primeiro lugar no Brasil do IDEB 2019 e alcança o melhor índice dos últimos 10 anos. Eu vou repetir, o Espírito Santo, nosso querido Estado, conquista o primeiro lugar do Brasil no IDEB, que avalia o desempenho do ensino médio, escolas públicas, escolas privadas, de 2019, e alcança o melhor índice dos últimos 10 anos. É lógico que temos muito que avançar. É lógico que o Brasil está longe da educação dos sonhos, uma educação com uma perfeita valorização de professores, de pedagogos, uma educação com a psicopedagogia, uma educação inclusiva, mais moderna. Esses são desafios, onde o professor no Brasil possa ganhar mais, porque a educação é o caminho para o sucesso. É através da educação que países como a Coreia do Sul saíram da condição de subdesenvolvidos para liderar o mercado mundial. É por isso que lá eles têm montadoras, referências de veículo, potência nacional, investiu na educação. Mas nós temos que comemorar. É um sentimento de dever cumprido.
um sentimento de passo a passo em busca de uma educação ainda melhor. Liderar a aprendizagem no Brasil, parabéns, governo do Estado. Quando temos que criticar, sabemos fazer, mas nesse momento é um momento de registrar, de comemorar, e isso nos dá mais energia, nos dá mais incentivo. Isso mexe com os diretores, com os pedagogos, com a comunidade escolar, que está brilhando. Um resultado à altura de um Estado que é a gestão fiscal nota A. E um resultado que eu tenho certeza, conhecendo o governador como conheço, militando há 27 anos no mesmo partido do governador Renato Casagrande, eu tenho certeza que esse resultado só aumenta o ânimo e a disposição em trabalhar. Serão mais investimentos, a valorização, a qualificação, investimento nos diretores, inclusive, de escola, e é assim que nós estamos solucionando problemas, e aí eu falo um pouco da Serra, como a Escola Aristóbulo Barbosa Leão, que ficou abandonada durante 4 anos, e agora aquela tradicional escola serrana já começa a ganhar vida, já começa a ser reerguida, e assim lá em Carapina, e assim lá em Laranjeiras Velhas, e assim lá em Chácara Parreiral, e assim com a Escola Marinete em Felrosa. Então, quando os resultados são alcançados, quando o trabalho é feito com planejamento, nós temos que registrar, parabenizar. Parabéns, secretário Vitor De Ângelo e a sua equipe. Parabéns a todos os diretores, na pessoa da diretora Virgínia, da Escola Francisco Nascimento, lá em Jacaraípe. Parabéns aos alunos. Alunos estes que quantas vezes eu tive a alegria de trazer para esse plenário. Alunos esses que podem usar essa tribuna aqui da Assembleia, que é a mesma tribuna usada pelos deputados, para poder usar a tribuna acadêmica, proposta do nosso mandato, teses, ideias, trazer os estudantes, trazer a academia para dentro do Parlamento Capixaba. Alunos que, através do Café com Educação, um projeto do nosso mandato, vêm para a Assembleia no contraturno e vivem aqui a experiência. Alunos que já tiveram a oportunidade de fazer perguntas para o secretário da Fazenda, em momento que havia aqui a prestação de contas. Então, é essa a educação que nós queremos. Lá no meu gabinete, para concluir, deputado Torino, tem um lindo quadro de Nelson Mandela. E Nelson Mandela é daqueles que afirmou: a educação é a única ferramenta possível de transformar o filho de um simples camponês em chefe de uma grande nação. Viva a educação, viva os professores, viva o Espírito Santo, parabéns, governo do Estado, parabéns, Casagrande, parabéns, secretário Vitor De Ângelo. Muito obrigado, e eu devolvo a palavra ao deputado presidente Torino Marques. Obrigado, meu grande amigo Bruno Lamas. Agora eu vou ao último orador inscrito, na fase das comunicações, orador inscrito não, na fase das comunicações, deputado Capitão Assunção. Boa tarde, deputado. Estava na plenária, agora já está na plenária virtual. Estou agora na virtual. Obrigado, presidente. Eu acabei de ler não, mais cedo eu li uma matéria na jornal A Tribuna, e a manchete diz que o governo não tem os remédios fundamentais para tratar precocemente as vítimas da Covid-19. Isso é preocupante para nós, e a gente tem feito esse trabalho desde o dia em que o presidente Jair Messias Bolsonaro, no dia 21 de março, ele disse que nenhum estado ficaria sem os medicamentos fundamentais para tratar precocemente as vítimas da Covid-19. Então, tem remédio no Espírito Santo, esses remédios básicos para tratar a saúde, que assim, eu fico numa revolta, porque eu sei que virou no Espírito Santo uma guerra política, que, com certeza, o capixaba já sabe que é entre a corrente socialista do governador e o pensamento do presidente, que é de salvar vidas. No dia 21 de março, todo dia eu falo sobre essa data, porque a gente não pode esquecer. Dia 21 de março, o presidente deu uma declaração nacional dizendo que nenhum cidadão brasileiro ficaria sem o medicamento para poder tratar precocemente a Covid-19. E hoje nós estamos com 3.422 vítimas fatais, porque o governo do Estado optou no tratamento caro, que é dispensar
o tratamento precoce e tratar as vítimas dos leitos de UTI. Nós sabemos que leite de UTI rende grana violenta. E tratamento precoce não, porque os remédios são baratos. Azitromicina é barato, ivermectina é barato, o hidroxicloroquina é barato, então vitamina D é barato, mas aí como é que vai fazer a negociata suja dos leitos de UTI? É por isso que a gente tem que o tempo todo falar da grande sem-vergonhice que o governador está fazendo com os capixabas. Não pode faltar medicamento. Se o problema é remédio, vamos supor que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tenha enviado os remédios para o Espírito Santo. Uma hipótese que a gente sabe que não é. Senão eu convido o secretário de Saúde, o médico cubano, para ir até o depósito da Secretaria de Saúde para que ele mostre lá a quantidade de remédio que tem à disposição dos capixabas. Ele não vai porque ele é um covarde. Eu vou porque eu sou deputado e nenhuma instalação do Estado está fechada para quem representa o cidadão do Espírito Santo. Eu sei como é que eles agem covardemente. Mas isso aqui, para nós, dá uma grande revolta, porque a gente está lidando com o sangue de inocentes. A briga política que o governador quer ter com o presidente da República é uma coisa, mas isso não quer dizer que a saúde dos capixabas tem que padecer. Aí é uma covardia. Aí nós temos que lembrar que o senhor governador foi eleito com o voto dos capixabas, não foi eleito com o voto dos marcianos, não. Você governa, governador, para todo mundo. Então você tem que tomar conta da saúde dos capixabas. Se não tivesse remédio, voltando ao assunto, se não tivesse remédio, você tem dinheiro para pagar remédio para todo capixaba. E se mesmo assim você não tivesse, eu vou lembrar que você recebeu recurso do governo federal. Tanto o governo do estado como as prefeituras. Então, não se pode dizer que não tem remédio. Há 2 semanas atrás, eu estava próximo ao PA da Praia do Suá, porque uma senhora me falou que não tinha azitromicina na unidade de saúde da capital. Você imagina, né? Uma capital com 1 bilhão e 800 milhões de reais. A senhora falou que já tinha passado por 3 PAs e não tinha azitromicina. Nós conferimos isso. E, além disso, foram chegando outras pessoas dizendo que não tinha muitos remédios de tratamento básico de doenças peculiares. Ou isso aí, ou é covardia, ou é inépcia do poder público. É não querer administrar ou não ter condições de administrar. E a administração, vou fechar, senhor presidente, quem se dedica a tomar conta da res pública, da coisa pública, tem que ter a capacidade de administrar com seriedade. Então, é um absurdo que hoje a gente esteja chegando à marca de 3.422 vítimas. Até o final da tarde vai ter um novo levantamento. E a gente continua ainda passando a mão na cabeça do secretário de saúde, que eu questiono o diploma médico dele, o médico cubano, que só foi presenteado com revalida quando a senhorita Dilma, lá, que viveu a infância dela lá em Guarapari, no não sei o que, do pai dela, só nesse período que a Dilma concedeu. Foi um milagre. A Dilma, além de tudo, é milagrosa, porque concedeu um título de médico para um incompetente cubano. Olha a hipocrisia. Nós estamos lidando com a saúde sendo administrada por um inepto. Um cara que, depois de muita dificuldade, 0,2, ele conseguiu a revalida lá no FMG, justamente na gestão da senhora Dilma. Então, a gente vê, senhor presidente, agora eu vou finalizar, que nós estamos ainda sendo maltratados por estrangeiros que vêm de forma escandalosa tomar conta da nossa saúde, pensando única e exclusivamente na forma de ganhar dinheiro. Então, que fique registrado que o jornal denunciou bem, mas o Estado tem medicamento. Se o governo do Estado, se o governo Jair Bolsonaro não tivesse mandado recursos para cá e nem remédio, assim mesmo o governador que ganhou nota A nas costas do anterior teria condições financeiras
e logística para ter remédios suficientes para atender toda a comunidade capixaba. Muito obrigado, senhor presidente. Disponha agora 4 horas e 4 minutos na Assembleia Legislativa. Estamos na plenária virtual neste início de semana. Hoje, segunda-feira, passamos então para a fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual do veto total aposto ao projeto de lei número 713, de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer o parecer oral à matéria. Deputado Gandini, boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado Torino, boa tarde a todos os deputados. Eu vou pedir prazo da matéria. Ok, é regimental ao pedir prazo... Na forma do artigo 66 do parágrafo 6º da Constituição Estadual, só lembrando ao deputado e também às pessoas que nos assistem, fica sobrestadas as demais matérias constantes da pauta. Nós passamos então para o grande expediente. Não, é o deputado Hércules Silveira, que eu vou conceder a palavra ao deputado Hércules Silveira, que é o líder do MDB, que ainda não falou. Então, deputado, o senhor fala agora no grande expediente às 16 horas e 5 minutos. Boa tarde ao senhor, querido amigo. Saúde, saúde, saúde. Muito bem, obrigado, presidente querido. Presidente Torino, muito obrigado pela referência. Eu quero aproveitar hoje é dia do radialista, dar um abraço a Vossa Excelência. Viu, presidente? Muito obrigado, viu, Hércules? Um abraço especialmente a Vossa Excelência, que é a voz mais bonita do Espírito Santo, e nem na Assembleia, mais bonita do Espírito Santo. Obrigado. Quero mandar um abraço também para meus amigos Jotinha e Zé Capial, da Rádio Espírito Santo, José Roberto Mignoni, da Rede Sim, conterrâneo nosso, para Ferreira Neto também, grande radialista da Rádio Espírito Santo também, Fernanda Queiroz, da CBN, e todos que nos informam diariamente. Um grande abraço e meus parabéns. Hoje também é o dia da árvore, e dia do fazendeiro, e dia mundial de Alzheimer. É sempre bom lembrar que Alzheimer é uma doença que você esquece a memória recente. Esquece onde você tomou o comprimido, esquece onde botou a chave do carro. Então, observa as pessoas exatamente mais idosas que têm esse comportamento. Então, eu quero também dizer que hoje é dia 21, Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. Quero abraçar todos os deficientes. Evidentemente que não vou poder citar todos, mas alguns deles que eu me recordo. Não posso deixar de registrar o trabalho missionário e de Carlos Aju, lá da União do Cego, Dom Pedro II. Aliás, eu tenho tanto respeito, tanta preocupação, tanta dedicação para as pessoas com deficiência. Eu fiz a convenção do meu partido lá dentro da União dos Cegos, e eu agradeço ao nosso querido Carlos Aju. Também abraçar Poliana Paraguaçu, mais uma vez na direção da Mais, aqui na rua Avenida Fernando Ferrari, né? E também a Graça Goltara, que é da Graça, nossa querida, que fez o movimento Cri do Chat, quer dizer, miado do gato. E também tem a sua filha, que chama Isabela, que ela fez a Isabela andar, e, na verdade, foi um grande feito da nossa querida Graça Goltara. Também não posso deixar de falar na Letícia Gold, da PAI de Vila Velha, assim como Sônia Schneider, que é a presidente da PAI de Vila Velha. Queremos lembrar também da Cristiane Alvarenga, presidente da KPDR, Associação Capixaba de Apoio às Doenças Raras. A doutora Rosali Torriello. Aqui está. É cirurgiã plástica voluntária da Debra Brasil. É uma doença que chama epidermólise bolhosa. E ela, inclusive, dá assistência à Cláudia. Quem não conhece essa doença é tão grave, tão penosa as pessoas que têm, que até a roupa tem que usar pelo lado avesso, porque a costura da roupa faz uma ferida, e faz uma bolha e vira uma ferida.
Quero abraçar também meu amigo Siqueira, lá de Vila Velha, jornalista, que também é do Conselho de Pessoas com Deficiência. Rosilda também, Rosilda, usuária de cadeira, que tem uma luta muito grande, que através dela nós conseguimos alguns aparelhos com adaptador para fazer mamografia em mulher cadeirante, ANAM, e também meu amigo Timóteo, Carlos Timóteo. Carlos Timóteo é um abnegado, é um voluntário, ele que opera especialmente as crianças com lábio leporino ou fenda palatina. Depois de 10 anos de lutas, nós conseguimos, junto com o governador do estado e com o secretário Neves, que essas crianças que iam para Bauru, para São Paulo, estão sendo operadas hoje no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Nós agradecemos ao governo, especialmente ao secretário Neves, toda a sua equipe, mas eu não posso deixar de esquecer de falar também do Timóteo. Realmente é um grande baluarte nesse assunto. Quero dizer também da preocupação, e já pedi ao presidente, estou pedindo várias vezes, vários anos eu venho pedindo ao presidente, também que possa contratar pessoas gabaritadas para transmitir as sessões em sinais de Libras. Isso é importante para a pessoa que está em casa, que é surda, deficiente auditivo. Eu quero abraçar também a Ludilene, a Neuza, da Pazode. Abraçar também, enfim, todos esses que se dedicam à vida, se dedicam ao trabalho para diminuir o sofrimento da população que tem muitas necessidades especiais e que o poder público está devendo muito. Quero lembrar também que esse ano eu destinei da minha verba pessoal R$100 mil para o CREFES. O CREFES ali, quem conhece o CREFES ali em Vila Velha, tem um trabalho muito importante. Além disso, além dos R$100 mil que é para fazer uma passarela, porque a pessoa que vai fazer exercício, tratamento do CREFES, chega ali, salta do carro e vai no tempo, ou no sol ou na chuva. Então, eu destinei o dinheiro para fazer uma passarela no CREFES, para beneficiar essas pessoas que têm essa dificuldade. Além disso, eu pedi ao governo, o governador já autorizou, está sendo já começando o trabalho para fazer a reforma da quadra do CREFES, e muito tempo que infelizmente virou estacionamento de ambulância ou de van. Então, presidente, então, para encerrar, eu quero dizer que eu não sou candidato, deixei de ser candidato a prefeito de Vila Velha, em primeiro lugar na pesquisa, último dos candidatos competitivos, último em rejeição para atender o pedido de vários hospitais, cidades filantrópicas, pessoal deficiente, enfim. Eu preferi não ser candidato, porque me disseram, você na Assembleia, você não pode nos deixar. Então, eu não posso ir só para Vila Velha, eu tenho que atender o Estado inteiro, a razão pela qual eu peço desculpa aos meus amigos, meus correligionários, meus pacientes, e dizer por último, presidente, para encerrar, que o médico não abandona o paciente, não. É verdade. Mas tem gente que diz que é médico, mas não tem paciente. Então, na verdade, é bom que essa pessoa ouça e veja quantos pacientes que eu tenho, quantos pacientes que me procuram, que confiam em mim. Então, eu sinto não ser candidato a prefeito de Vila Velha nessa eleição, mas continuar aqui na Assembleia defendendo os deficientes, defendendo os animais, protetores dos animais, defendendo a saúde, especialmente saúde, saúde e saúde. Obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado, querido amigo Hércules Silveira. 74ª sessão ordinária híbrida, hoje 21 de setembro. Terminamos então a fase do grande expediente aqui nas lideranças partidárias. Eu vou passar agora para os oradores inscritos, mas como algumas pessoas falaram, alguns deputados falaram na fase das comunicações, eu vou começar logo após o capitão Assunção, que teve o último da fala. Passo agora a palavra para o deputado Carlos Von. Deputado Carlos Von? Não respondendo. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Coronel Alexandre Quintino não respondendo. Deputado Dari Pagung.
Deputado Dari Pagung não respondendo. Delegado Danilo Baiense. Deputado delegado Danilo Baiense. Não está na plenária virtual e nem aqui em loco, presença. Estava aqui até agora. Deputado delegado Lorenzo Pasolini. Delegado Lorenzo Pasolini. Seria o doutor Hércules, mas o doutor Hércules agora já terminou de falar, né? Falou nas lideranças, entendeu, doutor Hércules? Só para o senhor ficar ciente. Mas se o senhor quiser... Não pode. O acordo nosso é esse. Isso só que fala uma vez. Eu só perguntei para ouvir Vossa Excelência falar, não pode. Isso aí. Olha que bom ouvir sua voz, a voz mais bonita do Espírito Santo. É o melhor locutor do Espírito Santo que eu já ouvi até hoje. Obrigado. Agora com a palavra o deputado doutor Emílio Mameri. Doutor Emílio Mameri. Doutor Hudson Leal. Doutor Rafael Favato. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Um grande líder e um amigo, que eu tenho um total respeito por ele. Deputado Enivaldo dos Anjos. O Zé Esmeraldo tá aparecendo no áudio, hein? No vídeo, hein? Senhor presidente, propriamente não vou usar o tempo todo, mas apenas fazer... Eu queria cumprimentar o deputado Sérgio Majesco, mas ele foi dar uma entrevista. Ele que, na verdade, tem lutado com essa questão da educação e agora está obtendo resultado positivo somente por decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa questão dos investimentos na educação, ela realmente significam, para o sucesso da administração, esses recursos significam muita coisa, haja visto que o montante, segundo ele levantou, vai dar cerca de quase 5 bilhões em 10 anos. É um recurso, isso a nível de Espírito Santo, um recurso muito satisfatório. Eu quero cumprimentá-lo por essa luta, que causou até certo estranhamento na Casa de Corte de Contas do Estado, que não devia ter tomado nenhum posicionamento a não ser respeitar o direito do parlamentar de brigar por aquilo que considera justo e, como professor e como um deputado que atua na área da educação aqui nessa casa, não podia deixar de manter essa bandeira e levá-la até quase o final, mas com certeza o final feliz, de uma interpretação que o tribunal baixou uma resolução e entendendo, dentro dessa sempre interpretação das leis brasileiras, de que haveria possibilidade de se somar gastos, como gasto de educação, num recurso que claramente não poderia ser feito isso, porque trata exatamente de investimento, e investimento atual, e para cumprir a demanda e não para apenas viabilizar, reduzir o índice de recurso da educação na folha normal. Então, eu quero cumprimentar o deputado Sérgio Majesco e dizer que essa força feita, a educação do Espírito Santo vai ficar devendo a ele, por muito tempo, essa busca e esse reconhecimento agora do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, deputado Enivaldo. E no caso daqui do Espírito Santo, como aconteceu também em outros estados, como eu falei, das 27 unidades da federação, quer dizer, os 26 estados, mais o Distrito Federal, apenas 8 estados estavam fazendo esse tipo de coisa. E no caso do Espírito Santo, com a Resolução 238,
ela não só amparava o Estado, como ela amparava também os municípios, ou seja, tem agora, com essa revogação da 238, mas porque vem aí, né, o julgamento no dia 25/9 e todo mundo sabe já qual vai ser o resultado, também os municípios, né, muitos municípios acabaram fazendo a mesma coisa que o Estado e agora, obrigatoriamente, terão que se adequar. E então, assim, infelizmente, foi muito dinheiro que deixou de ser investido efetivamente no desenvolvimento da educação. Mas agora nós vamos continuar a briga no sentido de que pelo menos parte desses recursos, mesmo que a longo prazo, sejam devolvidos para a educação. Muito obrigado, deputado Enivaldo, é um prazer revê-lo aqui. Tá, não. Muito obrigado, deputado Sérgio Majestic. E aí, senhor presidente, eu considero a minha participação nesse momento, nenhum assunto é mais importante do que um assunto desse nível, em se tratando de educação. Então, eu considero a minha participação já realizada e cumprimento Vossa Excelência, que com essa capacidade de articulação, capacidade de relacionamento, Vossa Excelência mantém um nível de amizade e de admiração muito grande nessa casa, e é um prazer muito grande pensar em sair e saber que está entrando gente da qualidade do nível de Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu é que agradeço essas palavras, deputado Enivaldo dos Anjos, e sem essa de saída, viu? O senhor tem um trabalho muito grande com o Espírito Santo, que começou com a primeira eleição e se estende até hoje, e tem muita coisa para ser realizada ainda com a sua participação, deputado Enivaldo dos Anjos. São 16 horas e 20 minutos. Eu vou passar a palavra agora para um outro querido, deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado, o senhor tem que abrir o microfone de Vossa Excelência, que não está saindo áudio aqui, não. Agora, fechou, abriu. Puxa vida. Espera aí que nós vamos tentar aqui. Espera aí que o microfone de Vossa Excelência... o áudio não está chegando aqui para nós, deputado Zé Esmeraldo. Espera aí que a gente vai... Espera aí. Parece que o problema aqui, todos os áudios aqui, todos os microfones estão abertos aqui nesse exato momento, que levam até a casa de Vossa Excelência. Mas eu acho que o problema está partindo daí, no microfone. Tem um assessor seu aí que possa auxiliar Vossa Excelência? Nós não estamos conseguindo ouvir. O senhor quer tentar sair da sessão e voltar novamente? Dá para aguentar aqui, eu espero. Quer dar uma fechada na sessão e entra de novo? Que dó, né? Presidente, pela ordem. Oi, pode falar, deputado Hércules. Eu queria sugerir o seguinte, vai passando para outro deputado. Não, agora acabou o último orador, agora era o Enivaldo, o deputado Enivaldo dos Anjos, né? Aí como o Zé Esmeraldo não falou, não se pronunciou, e ele pronunciou depois, aí eu estou voltando a palavra para ele, ou seja, a sessão vai se encerrar logo depois da fala do deputado Zé Esmeraldo. Por isso que eu estou falando, Zé, deputado, se o senhor quiser, sai da sessão e entra de novo. Isso aí vai dar no máximo 30 segundos. Entre sair e voltar, de repente, destrava aí o microfone. Aí, pronto. Agora ele deve voltar daqui a pouco. Eu quero agradecer muito. Eu quero acabar a sessão, viu, Zé Esmeraldo, não houve sessão para mim. Eu quero agradecer aos deputados hoje aqui, que eu coloquei 2 projetos de lei. É o 497 de 2020, de minha autoria, que obriga as empresas prestadoras de serviços de instalação e manutenção de dispositivos de radares eletrônicos, né, aparelhos de fiscalização, semafórica rodoviária, a disponibilizar via internet
para as pessoas que são multadas as ordens de serviços desses semáforos e radares que apresentaram defeitos ou inconsistência da calibragem no âmbito do Estado. Porque às vezes você passa num semáforo, já aconteceu comigo, de você passar ali 60 quilômetros, você passa a 60, ele registra 78, ou você passa a 60, ele registra 40. Então está descalibrado. Então esse projeto de lei aqui obriga a informar as pessoas que são penalizadas, para aqueles que vão entrar com recurso, né, para evitar aquela dificuldade do motorista de conseguir informações e documentos para entrarem com recurso de infrações em que há falhas e defeitos nos radares. E o outro projeto de lei também de minha autoria é o 498, que para estabelecer a obrigatoriedade das revendedoras de veículos, você que compra um veículo aí, um seminovo, numa agência, né, o veículo, você tem que saber qual é a proveniência desse veículo. Se ele está vindo de leilão, se ele vem de uma locadora, se ele é recuperado ou salvado. Porque às vezes a empresa que você compra esse veículo, a revendedora, ela não te dá essa informação. Você vê o carro lá bonitinho, mas na hora que você começa a andar, começa a cair pneu, o motor para, dá estraga. Então você tem que saber de onde está vindo, porque geralmente você compra esse veículo no valor abaixo do valor do mercado, entendeu? De revendedora mesmo. Agora com a palavra o deputado Enivaldo dos Anjos, o deputado José Esmeraldo. Zé, conseguiu recuperar? Não, tá ainda sem áudio. Aí está liberado, né, Dorimar? Está dizendo que está liberado. Zé, José Esmeraldo, a gente não está conseguindo ouvir. Infelizmente, não tem jeito aí, não tem. Está tudo aberto aí, os microfones aí, não tem nada pausado aí, não? Microfone fechado. Cadê? Pede o menino para entrar aí no vídeo, não tem problema não, pede ele futucar aí. Microfone está desconectado, às vezes o cabo do microfone tem eu não sei, porque lá em casa, quando eu estava fazendo plenária em casa, eu usava o microfone do próprio computador, do próprio notebook, que eu acho que deve ser o que o deputado Zé Esmeraldo está fazendo em casa também. Então não tem cabo ligado diretamente. Teria o botãozinho de fechar microfone e abrir microfone. Nada ainda? Não conseguiu? Não está tendo jeito. São 4 horas e 26 minutos. Zé, não fica chateado, então, vou encerrar a sessão, então, porque o senhor seria o último a falar. O senhor me perdoa, tentamos de tudo. Tá bom, querido? Então tá, meus queridos telespectadores, público que nos assiste, também servidores dessa Casa de Leis que fazem um excelente trabalho de assessoria para deputados jovens, assim como eu, jovens que eu falo assim, no primeiro mandato, né, que a idade já está mais de 50. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima, que será ordinária, virtual, híbrida, virtual e presencial, né, como você viu, vocês estão vendo aí, amanhã às 3 da tarde, mesmo horário de hoje, para a qual designo o expediente que ocorrer. Ordem do dia, mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Vou passar agora, sai da minha fisionomia feia para a bela fisionomia da minha querida repórter amiga Patrícia Bravin. Patrícia, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Torino. Boa tarde. Boa tarde. É cachoeirense, é? Vai ter que voltar tudo de novo, que ela já tinha começado a falar, deputado Teodorico. Repórter Patrícia Bravin, está encerrada a sessão. Obrigada, Torino Marques, cachoeirense, sim, Teodorico Ferraz. Vamos lá. Hoje, 5 projetos de autoria parlamentar iniciaram a tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Dentre eles, eu destaco o projeto do deputado Chambinho, que prevê uma política de recuperação econômica para microempreendedores individuais.
também teve destaque, entre os projetos que começam a tramitar, iniciativa do deputado Torino Marques, que estabelece a obrigatoriedade das revendedoras de veículos usados e seminovos aqui do Espírito Santo a informar ao cliente se o veículo ele vem de leilão, se ele foi usado por locadora ou se foi recuperado de acidente. E você continua agora com outras notícias, mais informações sobre os trabalhos do Legislativo você tem nas nossas redes sociais e mais tarde no Jornal Panorama. TV Assembleia, mais perto de você.